Guerreiros e guerreiras da enfermagem, vídeo novo no canal. Como eu havia prometido e como pedido de muitos inscritos, hoje nós vamos falar do alto índice de suicídio nos profissionais da enfermagem. E nós temos a colaboração do grande profissional, estou enaltecida aqui com a presença do Dr. Rodrigo Scalia, médico psiquiatra, e que vai falar, nós vamos bater um papo hoje sobre suicídio entre os profissionais da enfermagem. Tudo bem, Kelly, obrigado. Agradeço a colaboração, muito obrigada por ter aceito o convite. Então, Kelly, o que mais preocupa a gente é que a enfermagem é uma das profissões em que o índice de suicídio é mais alto. Numa pesquisa na Inglaterra, por exemplo, eles perceberam que o índice de suicídio entre profissionais de enfermagem era 23% mais alto do que nas mulheres em geral, já que lá é uma profissão dominada por mulheres, e aqui no Brasil a realidade é muito parecida, né? O que você acha que pode estar aumentando o fator de risco, considerando que nós estamos vivendo hoje no Brasil a superlotação dos hospitais públicos? E a maioria dos profissionais, eles acabam tendo jornadas excessivas, acabam tendo 2 empregos. Isso é um dos fatores. Então você está num emprego em que exige muito, em que a cobrança é muito grande, você tem uma alta carga de trabalho sem um tempo necessário para descansar. Então é uma coisa que a gente vê muito nos hospitais, né? O enfermeiro ele faz 12 por 36 em um hospital e 12 por 36 em outro, ou seja, ele está trabalhando todos os dias em plantão de 12. E isso é acima da nossa capacidade de conseguir descansar de maneira adequada, principalmente se você pega um período noturno, que você já não tem um prejuízo da atenção, você tem um prejuízo do sono, e aí você não consegue recuperar, você acha assim, não, eu durmo de manhã e aí vai ser a mesma coisa, e não vai. Então, você tem uma alta jornada de trabalho, você tem uma alta carga de estresse. Cuidar do outro é muito estressante. Você está relacionando com pessoas que são altamente exigentes, né, como a população médica, as famílias, o próprio paciente, e você tem, ao mesmo tempo, os desafios de lidar com a comunicação entre a equipe, o desafio de lidar com a morte, o desafio de lidar com a quantidade de informação que é muito grande, né, dentro da profissão de enfermagem, e de como aplicar as medicações, de como fazer as medicações, todos os cuidados, e que são informações muito vitais para a sobrevivência do paciente. Então o tempo todo você está naquela sensação de pressão, e sem o tempo necessário para descansar, devido à remuneração inadequada, você acaba aumentando o risco. Um outro fator importante também é que os enfermeiros eles têm o conhecimento e os meios disponíveis. Então, como eles têm acesso às medicações, eles sabem que tipo de medicação pode provocar a morte e têm acesso a essas medicações de uma maneira muito mais fácil que a população geral. E a contradição é que o indivíduo está adoecido, mas ele produz saúde. É verdade, assim, a ideia de que você tem que, mesmo no momento mal, estar bem ali para servir o paciente. Sim, em muitas situações você tem que negar a sua subjetividade para não esboçar algum comportamento, tentar ser neutro, não sei se de alguma forma tem como você ser neutro diante de algumas situações que impactam, de certa forma, mas que exigem neutralidade do profissional. Como que você lida com a morte, com o sofrimento do outro, e aquilo, eles cobram de você uma certa fortaleza, uma neutralidade diante de algo que é muito impactante. Você exigir um comportamento de máquina para um humano é impossível. Então você tem um impacto psíquico de estar lidando com a morte, de estar lidando com a exigência, de estar lidando com o adoecimento, da impotência, que em muitos casos acontece, né, no profissional de saúde de maneira geral, na enfermagem também. Então, lidar com isso é difícil. É muito difícil que o profissional tenha acesso a algum tipo de cuidado psicológico que o ajude a lidar com o estresse. Então, a sensação no final do fritar dos ovos é uma sensação de estar muito estressado, de estar um peso maior, de estar o tempo todo se sentindo cobrado, de sentir que está pesado. Essa sensação ela acaba levando para o burnout, que é uma das síndromes que acontece no profissional de enfermagem com muita frequência. Eu queria saber, doutor Rodrigo, o fato do profissional, ele tem uma exigência, ele tem um medo do erro, porque o erro pode culminar em uma morte, um óbito de alguém. E ele acaba levando essa pressão para fora, para a vida dele. Ele acaba levando essa pressão para todas as dimensões de vida. Isso é algo que pode também influenciar a qualidade de vida dele fora do campo de trabalho, fora do hospital. Sim, e vice-versa, porque se você tem também problemas pessoais que vão acontecer na vida de qualquer pessoa ao longo da vida, e você tem um meio ali que pode fazer mal para si, é onde às vezes acontece o problema do suicídio. Então você tem, na população geral, existe uma porcentagem grande da população que chega a ter ideação ou pensamento de suicídio ao longo da vida. Na população geral, esse número é em cerca de 17% das pessoas, ou seja, um índice bem alto. Sim. 17% das pessoas em algum momento da vida pensam em suicídio, por efeito de alguma doença mental, de algum problema que tiveram. Na população de enfermagem, esse número na pesquisa
mais uma vez nessa britânica, ele foi de 23%, ou seja, um índice maior do que na população geral. E tem vários fatores para isso, como a gente falou. Mas ao longo da vida da pessoa, vamos supor, ela já tem um problema de depressão, de ansiedade, tem um abuso de substância, já tem algum fator de base. Acontece algum fator fora do trabalho ou dentro do trabalho de muito estresse, como uma separação, a própria perda de determinado emprego, a perda de um filho, problemas que acontecem ao longo da vida e que podem impactar muito a gente, e a pessoa tem um acesso a uma medicação que provoca a morte ou que diminui o sofrimento, ali no sentido de diminuir a tensão, de causar uma sedação, e aí a pessoa acaba às vezes cometendo suicídio. Então tem um conjunto de fatores. Ao longo da vida, o profissional de enfermagem ele deve ter alguns fatores que possam fazer com que ele diminua a chance de ficar doente e também ajude ele a lidar caso essa doença venha. Se ele começar a sentir sintomas depressivos, quem que ele procura? Quem que é a pessoa que pode falar com ele? Tem uma atenção psicológica para o profissional? Então a gente precisa começar a prestar atenção em como cuidar da equipe. Às vezes esse papel é feito pela liderança hoje. Então a liderança da enfermagem precisava às vezes fazer esse papel um pouco ali de atenção psicossocial, de atenção psicológica mesmo. E nem sempre a profissional também está pronta para fazer isso, vai depender do perfil pessoal, porque não tem uma formação muito boa para isso, né, Kelly? Ou está até adoecido também. Então, e tem um projeto de lei que está tramitando há quase 20 anos de redução da carga horária como fator impactante para essa saúde mental do profissional. E que com a redução de carga horária, né, a gente acredita que pelo menos melhora a qualidade de vida do profissional. Tem alguns sites hoje referentes à enfermagem, que quando o indivíduo chama, vamos no aniversário do meu filho, ou não, eu estou de plantão, vamos no churrasco tal dia, no próximo sábado, não, eu estou de plantão. Então é um profissional que ele acaba tendo um comprometimento com o casamento, comprometimento com seus filhos, com um tempo de qualidade, e isso, como a gente já havia dito, né, vai diminuir a qualidade de vida desse indivíduo. Esse indivíduo vai aos poucos eu posso dizer isso, doutor Rodrigo, que ele vai aos poucos se despersonalizando. Isso acontece em vários serviços, depende de várias características institucionais, como que a empresa onde ele trabalha, ou empresa pública ou privada, ela age em relação aos profissionais, ela individualiza o profissional, ela escuta o profissional, ela atende o profissional, ou quanto que ela trata como commodity, né? Assim, aquela coisa assim, vem, volta, não quer, tem outro e tudo bem. Então, se você é tratado dessa forma, você desindividualiza. E nós temos prova que a desindividualização não só provoca uma piora no cuidado, mas também uma piora na qualidade de vida e na chance de suicídio. Agora, essa redução na quantidade de horas de trabalho é um avanço muito importante para o profissional de saúde, muito importante para o enfermeiro. Agora, ele precisa ser acompanhado de uma disciplina e uma decisão da pessoa de não dobrar o serviço. Sim. Porque se você diminui a carga horária e você pensa, ótimo, então eu vou ganhar mais, e aí você dobra o seu serviço, o número de plantões, você incorre num erro que é de acreditar que aquela quantidade de dinheiro a mais que você vai ganhar vai superar o prejuízo que você vai ter na sua vida, o seu prejuízo pessoal, de saúde, de recuperação. Então depende muito dos seus valores como pessoa, né? Ok. Outro fator importante é que nós vivemos um preconceito dentro do nosso meio dos próprios profissionais da saúde. O que acontece? O indivíduo, se ele tem se percebe que aquele indivíduo está mais fragilizado, ele está um pouco choroso, ele está um pouco isolado, melancólico, ele é de certa forma isolado e até assim, ele é de certa forma tido como meio que incompetente, porque cobra-se fortaleza, cobra-se que o indivíduo seja centrado, a todo momento pronto e como você já tinha dito antes, o indivíduo não é uma máquina, não é um robô. Então eu acredito que isso possa também causar uma resistência para que o indivíduo procure ajuda, para que o indivíduo se perceba e se aceite como doente ou que esteja precisando de uma ajuda. A dificuldade de buscar ajuda é um dos fatores ligados ao aumento do suicídio, piora da saúde mental. Isso acontece por duas coisas, na minha opinião. Primeiro, que existe um preconceito na hora do atendimento de pessoas que têm tentativas de suicídio e problemas psicológicos. Então, se o enfermeiro ele começa a escutar do médico, do outro enfermeiro, do colega fisioterapeuta, do educador físico, que aquela pessoa que chegou com tentativa de suicídio, nossa, é piti, olha de novo, nossa, não aguento mais esse tipo de gente. Então, esse tipo de informação que às vezes acontece, eu já vi acontecer em pronto-socorro, a gente presencia isso, provoca uma informação de que buscar ajuda por isso é errado, você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa pitizenta e assim por diante. Então eu não quero ser essa pessoa, eu não busco ajuda, eu nego que esse problema existe. Então esse é um dos fatores que eu vejo como problemático. E o segundo é o fato da a gente acreditar
ao cuidar de saúde que a gente não é possível estar doente. Então, para o psiquiatra assumir que está com depressão, para o enfermeiro assumir que está com depressão, para o fisioterapeuta assim por diante, é muito difícil. Você é a pessoa que deve estar pronta para cuidar. Então, você se colocar na posição de ser cuidado é um desafio muito grande. Rodrigo, o que eu queria colocar também é que antes tinha um tabu, que se falar de suicídio ia estimular o suicídio. Hoje nós sabemos que falar de suicídio é a prevenção. Mas aí nós perguntamos como falar? E onde falar, como falar, de que forma que eu vou falar. Por exemplo, no ambiente de hospital, eu estou lá com a equipe e de repente você vê alguns indícios, como falar? Primeiro, você vai notar que a pessoa está mais triste que o normal, ela está recusando atividades, ela está mais isolada, mais irritada. Né? Você primeiro pode perguntar o que está acontecendo. Né? Se a pessoa começar a falar que está com sintomas depressivos, diminuição da energia, dificuldade de concentração, tristezas, ou de começar a fazer piadas em torno disso, não compensa nem viver mais, não, assim eu nem quero, vou falar para Deus me levar logo. Você pergunta, né? Já aconteceu de você ter pensamento de suicídio? Então você pode simplesmente falar, nossa, algumas pessoas nessa situação às vezes passa até a ideia de pensamento de suicídio na cabeça. Você pode perguntar abertamente mesmo. Se aconteceu com você pode perguntar, né? Quando eu tive depressão, até me veio pensamento de suicídio. Já aconteceu com você? Se não aconteceu com você, você pergunta da própria pessoa. Então, mostrar interesse e perguntar abertamente. Né? Algumas pessoas nessa situação chegam a passar o pensamento de suicídio. Isso acontece com você? E aí, isso deixar bem claro como que acontece. Se por acaso a pessoa falar que sim, que já pensou nisso, você não se espantar, não mostrar assim, aquela repulsa, ou falar alguma coisa do tipo assim, não, para com isso. Não, fala nisso não. Porque é o que a gente tenta fazer, às vezes, quando a pessoa está pensando em suicídio. Geralmente você precisa mostrar o mesmo interesse que você teria se ele tivesse quebrado o braço. Fala, nossa, como é que é isso? Como é que foi? Caramba, isso deve ser muito ruim. Me conta aí, como é que você chega a pensar num jeito? Isso acontece todo dia, só quando você está mal, só quando você briga com fulano. Como é que é isso para você? E aí você aprofunda naquele cuidado e sempre você precisa engatilhar a pessoa já num tratamento. Então você auxilia a pessoa a marcar uma consulta, você auxilia a pessoa a acessar um tratamento, você, sem trair a confiança da pessoa, você estimula ela a comunicar isso para a família e acompanha ela nesse sentido de informar isso para os familiares, que às vezes as pessoas nem estão sabendo o que está acontecendo. Você falou mesmo, é um desafio porque muitas vezes os profissionais que acabam se afastando por atestado psiquiátrico, eles são rotulados, já tem um rótulo ali, e isso que é muito desagradável. Então, a gente não está cuidando da gente, ainda tem um preconceito muito grande na própria classe, assim, de todos, eu falo de todos os profissionais de saúde, quando a gente fala de afastamento psiquiátrico. Perfeito. Você acha que isso ainda é... Por que isso é tão antigo, a gente ainda tem isso ainda nessa sociedade contemporânea? Porque as pessoas não entendem o que é a depressão e como que ela funciona. Nem todo mundo que tenta suicídio está com depressão, mas uma porcentagem grande sim. E o que é a depressão, como que ela funciona, os fatores cerebrais vinculados à depressão, ainda é muito desconhecido da população geral, inclusive dos médicos. Então, às vezes a pessoa carrega uma impressão de que é só falta de força de vontade, que é uma besteira, que é algo pequeno. Ninguém chega para um diabético e fala assim, olha, larga essa insulina. Se você tiver força de vontade, você vai melhorar. Ninguém faz isso. Ninguém chega numa pessoa com doença grave pulmonar e fala assim, tira esse oxigênio, você está dependente desse negócio. Então, ninguém fala isso. Por quê? Porque a gente tem um entendimento da fisiopatologia daquele processo. Como a gente desconhece, no caso, a maioria dos profissionais desconhece a fisiopatologia da depressão, acredita que é só uma questão de falta de força de vontade, de falta de Deus. Então, leva para outro lado. Embora você tenha vários fatores desses relacionados. Se a pessoa tiver uma religião, isso é importante? Sim. Se ela tiver família e aquilo melhorar os fatores familiares, isso é importante? Sim. Então, você tem vários fatores ligados que pode realmente auxiliar a pessoa. Mas o mais importante é que as pessoas tenham informação do que é a depressão, como que isso muda o cérebro, como que isso muda o corpo para tomar uma decisão realmente de tratamento. Ok. Então, eu posso falar que nem todo suicida ou nem toda tentativa de suicídio é porque o indivíduo tem algum transtorno psiquiátrico, eu posso afirmar isso? 90% das pessoas que cometem suicídio têm algum diagnóstico de transtorno mental, que são mais comuns o uso de substância, a maioria das pessoas que usam suicídio usaram álcool no momento do suicídio ou antes do suicídio, um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade ou um transtorno de personalidade, são os mais comuns. Existem também um aumento muito grande de suicídio em transtornos psicóticos. Então 90% das pessoas que cometem suicídio têm sim algum diagnóstico, diagnosticado ou não diagnosticado. Sim. Então é possível a gente perceber isso. Agora, como é algo que é possível de ser tratado e que tem tratamento e que é efetivo o tratamento, é isso que nos dá a impressão de que se a gente se esforçar mais para falar sobre isso, mais pessoas vão buscar o tratamento e o suicídio vai diminuir. E agora, para fechar, digamos que eu esteja no meu plantão, no hospital, e tive um pensamento suicida. Tem como eu barrar esse pensamento? O que eu posso fazer? Eu peço ajuda? Como pedir ajuda?
como que eu posso romper esse pensamento, se tem como bloquear esse pensamento? Nós não temos técnicas efetivas para interromper pensamento, para bloquear pensamentos e nem emoções. O mais importante que a gente precisa fazer nesse momento é comunicar a alguém. Então você falar daquilo, esses pensamentos estão vindo na minha cabeça. Você pode falar como se fosse uma terceira pessoa, assim, entendeu? Tá vindo uns pensamentos na minha cabeça. Não precisa falar, eu estou pensando em suicídio. Tá vindo uns pensamentos de suicídio na minha cabeça. Me ajuda. Como é que eu faço? Fica comigo. Eu acho que eu estou precisando de ajuda. Então, fala como se fosse uma terceira, que às vezes facilita da pessoa se comunicar isso que está acontecendo. Tá? Então, assim, o mais importante, busca e comunique alguém. Não fique sozinho nesse momento e comunique esses pensamentos que estão vindo. Isso é o mais importante. É importante que nesse momento esse profissional, no expediente de trabalho, se ele verbaliza isso, é importante que eu já encaminhe ele para um psicólogo e se tiver um psiquiatra de plantão. Se for possível, sim, mas não necessariamente ele precisa ser atendido no mesmo momento. Ele pode ser acolhido pela equipe, acolhido pelo colega, né, estabelecer um fluxo de aviso da família, marcar uma consulta. Não necessariamente aquilo precisa ser atendido naquela hora, mas se for possível, nem todo hospital vai ter um psiquiatra ou vai ter um psicólogo ali disponível. Então, mas você sempre vai ter um colega em que é possível você confiar e o colega receber aquilo realmente de braços abertos, de forma humana, de forma sensível, para você não se sentir repelido. Não, estava só brincando. E não falar e acabar não lidando com aquilo. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Prazer conhecê-los. Se você quer saber mais sobre como evitar o sintoma de estresse na enfermagem, basta clicar no link abaixo que eu vou deixar um link no meu canal. Eu vou conversar agora sobre a Kelly, como que a gente pode diminuir o estresse para você, enfermeiro. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comente aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar seu curtir aqui. E vai lá no canal do Dr. Rodrigo Scalia, tem várias dicas importantíssimas, dicas de relacionamentos, dicas de saúde mental. Vai lá e também se inscreva no canal dele, deixa um curtir lá. E, mais uma vez, vamos prevenir suicídio, vamos falar de suicídio, vamos cuidar de quem cuida da gente. Um abraço e até a próxima.